faixa etária desse grupo aqui deu uma escalonada, né? Coisa suave, assim, tipo, é tipo o gráfico de internações por Covid nos últimos 6 meses. Tava tranquilinho, deve ter um pico, assim. Rapaz, respeita a minha calvície. Aquela escalada do Monte Everest, assim. Aqui tem chão. Já, o bot já tá aí, já gravando. Opa! Ainda bem que não falei nada que fosse cancelístico, não? Você falou do gráfico da pandemia, mas vai dar tudo certo. Ninguém vai discordar. Está cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então junte-se a nós. Devs Cansados. Um podcast bem-humorado e realista sobre a vida de TI. Somos cansados. Somos todos devs cansados. Começa agora mais um episódio dessa série verbosa, porém simpática. Que eu sei que você aí também é um dev cansado. Todos devs cansados. Somos cansados. Somos todos devs cansados. E agora vamos começar a nossa daily. Como estamos? Salve, gente. Boa noite. Aqui é o Vitor Antunes falando de Natal. E o contrário de FOMO é Vortemo. Eu estou na escola Luiz de piadas e de calvície. Muito bom. Oi, pessoal. Meu nome é Bruce. Eu gosto de estudar. Como já dizia Casimiro, né? Todo dia sai um malandro e um otário de casa. E esse otário sou eu que resolveu estudar. Tô aqui de São Paulo, me segue nas redes sociais aí, Bruce eu mesmo. Oi, gente, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês vão ouvir isso, mas sintam-se contemplados. Eu sou Jéssica, trabalho com RH há mais de 10 anos, sou psicóloga de formação, tô no momento oposto do Bruce, que se puder me poupar, me poupe. Me segue nas redes sociais, ou não, @MDS. E aí, gente, tudo bom? Sou o Luiz, falando aqui já da inoxidável e afamada Vinhedo, né? Elegância do Sudeste. E eu tava viajando, acabei de chegar, e se não tivesse visto o WhatsApp, eu ia perder essa gravação. Alguém me processa. Esse definitivamente não tem medo de perder algo, né? Oi, de Curitiba, eu sou o Fernando César e, tal qual o Luiz, eu também esqueci dessa gravação, mas cheguei. É nóis. Agora relaxe. Pegue uma bebida. Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar juntos. Bom, mas vamos lá. Assim, hoje a gente tá aqui pra bater um papo de um negócio que não é nem classificado direito, é um problema que nós temos hoje em dia, né? O Fear of Missing Out, é um nome muito bonito pro FOMO. Pra vir uma piada bosta igual a do Vitor falar de Vortemo. Mas como é que a gente define, né? O que era esse rolê agora? Como que... E alguém me ajuda me explicando o que é FOMO? Acho que essa é a ideia. É mais ou menos assim. Não vou usar definições porque isso é coisa de gente chata, eu vou dar exemplos. Então assim, na minha época de escola, eu sou nascido em 93, né? Então antes, pra eu sentir que eu tava perdendo alguma coisa importante que meus coleguinhas também estavam consumindo, eu tinha que chegar na escola no dia seguinte, pra saber o que de fato tinha passado no episódio da novelinha da época, que música que tava em alta e tal. Não, o pior de faltar à escola era quando a merenda era boa. Você falta justo no dia que era o melhor dia da merenda, aí você fica triste. Aí só descobre no outro dia. Porra. Exato. Mas, não, esse é um excelente exemplo. Então pensa que você estava na expectativa que você queria saber o que ia ser o almoço daquele dia, mas você só ia descobrir se você faltasse no dia seguinte. Agora, pensa que todo mundo você tá vivendo na era digital e todo mundo tá postando que, olha que delícia o almoço que foi hoje, olha aqui, carne moída com macarrão, que gostoso. Então você tá constantemente, basicamente o tempo todo, sendo instigado a checar as redes sociais, os sites, acessar sites de notícias e coisas do tipo, porque se você não está constantemente acessando esses portais, você tá para trás. E se você tá para trás, você tá socialmente excluído de tudo. E o cérebro humano interpreta estar sendo socialmente excluído como estar literalmente apanhando. Para evitar essa dor, as pessoas começam com frequências relativamente baixas, então eu vou lá e acesso o Facebook, tem uma notificaçãozinha, vi os stories do amiguinho,
Só que aí chega um ponto onde você tá fazendo isso o tempo todo, porque o simples fato de perder um stories de uma pessoa específica pode te prejudicar socialmente com as outras pessoas. Ou aí eu acho que o Bruce até traz um pouco de um adendo dentro disso, né? Que é a pressão das pessoas, a pressão da comunidade, a pressão dos colegas, para que a gente esteja 100% ali antenado com tudo que tá acontecendo. Então o negócio vira assim um caos no cérebro e faz um estrago, literalmente, né? Caraca, é algo tão comum, né? Algo que sempre existiu e agora, por conta do acesso, isso virou um problema de fato, né? Isso realmente virou algo gigantesco na sociedade. Pô, que louco. E, assim, ainda quais são, acho que os medos, né, que nos atingem mais recentemente, a gente, né, da área de tecnologia e tal. Sim, a gente tem uma lista aqui gigante de boas coisas para falar, mas o primeiro que pelo menos está me afetando, eu acho que também deve estar afetando outros colegas, é por que eu não tô ganhando em dólar, em euro, tá ligado? Por que eu não tô trabalhando para fora e você vê os outros, recentemente até no Twitter, os outros postando salários, né? Como que assim... O pessoal não tem medo de ser sequestrado mesmo, né? Impressionante. Você tá louco, velho. Você tá maluco. Mas e aí, tipo, como que... Assim, como lidar com isso? Acho que não tem, né, uma regra pra todo mundo, né? Acho que até tem. É porque, assim, o problema é que tudo na realidade, e é engraçado fazer essa generalização, mas realmente tudo depende de um parâmetro. Então, eu não consigo saber se aquilo que eu tô sentindo, vendo, tendo, consumindo é bom, a não ser que eu saiba que exista algo melhor ou pior que isso. Só que no dia a dia, quando você está se comparando com coisas relativamente pequenas e próximas, as coisas ficam relativamente mais suaves. Então, tipo, antes você, quando você estava trampando numa empresa, você ia se comparar com quem? Com 5 malucos que trabalhava com você lá do seu setor. E, obviamente, os salários não iam oscilar horrores entre as pessoas dentro de um setor. Até porque isso ia gerar um desconforto monstruoso entre as pessoas, e a Jéssica pode falar muito melhor do que eu sobre isso, como a RH gera esse tipo de conflito. Só que agora, você não está se comparando mais com as pessoas que estão dentro de uma sala com você. Você está se comparando com o Twitter inteiro. Especificamente o Twitter, aquele universo que fica dentro daquele passarinho. Aquela coisa saudável, boa, que faz bem para a saúde mental, que assim, você acorda todo dia e fala... Eu estou a fim de ficar em paz hoje, eu vou abrir o Twitter. Aí é isso que você se espelha. Então. Mas o problema é que tem um viés de seleção aí, né? Então, assim, as redes sociais instigam a gente a postar só as coisas que dão certo. E isso é um problema. Então, você só olha em volta, só vê gente bem-sucedida, gente recebendo aumento do salário, gente ganhando em euro, em dólar e tal. Só que quem ganha em real e tá comendo miojo todo dia, não vai postar isso nas redes sociais. Então, você não vai ver esses caras. Então, a sua métrica interna do que é aceitável, de qual proporção as coisas deveriam ter, é completamente retirada do que seria a realidade da maior parte das pessoas para a realidade do que é o universo selecionado do Twitter. Deixa eu só fazer um adendo, assim, que vocês falaram do Twitter e é engraçado, porque o próprio slogan ali do Twitter já sugere isso, né? Porque o slogan é o que tá acontecendo, meio que tipo, o que tá acontecendo agora, né? Então, se você quer saber o que tá acontecendo, você entra no Twitter. É meio que um negócio, tipo, quase que você não controla. Que o tempo todo você entra lá pra ver o que as pessoas estão falando, qual é a treta dev do dia, quem tá sendo cancelado. É um negócio bizarro, assim, o efeito que o Twitter causa. E eu gostei do exemplo porque Jéssica, né, pessoalmente falando, eu não sinto isso tão forte com outras redes, mas com o Twitter muito mais. Boa. Mas assim, né, então, mas qual que é, pelo menos um caminho possível, assim, não vai, a gente não vai dar resultado, não vai dar solução, né? Mas qual que, tipo, seria o caminho? Não entra no Twitter? É bom pra todo mundo? É isso? Não, foge dele? Você pode entrar no Twitter. É que nem, por exemplo, o problema do Twitter, eu vou fazer uma analogia que é tosca, e pros devs principalmente vai ser mais tosca ainda, mas eu acho que funciona. Que é assim, ó. Pensa que você entrou no São Paulo Fashion Week, beleza? Você entrou lá. Você é um ser humano comum, você é dev e tal, você é um cara que vive no escuro, não vê luz do sol, e que não tem um autocuidado muito grande, né? E aí você pega e você entra no São Paulo Fashion Week. Na média da população, você tá relativamente bem. Você tá ok, você é um cara com a beleza ali na escala de 0 a 10, 5. Certo? 5, tá ótimo. Só que você entra no São Paulo Fashion Week, você tá vendo só os caras que são 8, 9, 10 passando na tua frente. Então, se você for basear o fato de que
A realidade é, só o São Paulo Fashion Week, você é o ser humano mais feio que existe. Só que, na realidade, aquilo é uma amostra muito restrita e muito selecionada da população, no sentido de que aquilo nem representa a realidade. A maior parte das pessoas não tem 2 metros de altura, é loiro do olho claro e ganha milhares de reais para andar de um jeito específico. Né? Então, se você, na tua cabeça, entende que aquilo não representa a realidade, já é um baita começo. Entender que essas pessoas que você tá vendo com frequência, no Twitter, no caso, principalmente, vai alavancar gente que publica muito. Gente que fala muito sobre a própria vida. Só que as pessoas que vão falar sobre a própria vida e vão publicar muito no Twitter são gente que já se sente bem sucedida, que já ganha relativamente bem em relação à média das pessoas. Se você entende que o Twitter já não representa a realidade, você já não tem o que se comparar em relação àquilo, sabe? Entendi. Caraca. E agora vamos por lá, os devs mesmo. Como é que é, né, o dia a dia com isso daí? Tipo, assim, que eu sou besta, eu sei, né? Já tá claro, já, mas como... Eu acho que a régua é o quão besta eu estou sendo, né? O quão besta eu estou sendo nesse exemplo do euro, de, sei lá, não ganhar em euro. Eu estou sendo besta de 0 a 10, muito, e o quão besta eu estou sendo de levar algumas dessas opiniões das pessoas mais bem-sucedidas, mais em evidência, em consideração. É que tem um efeito, né, também, que é o cara falar... o pessoal não só fala como eles estão, como eles também querem te dizer como fazer para chegar igual eles, né? E aí talvez afeta muito, né, a gente. Porra, será que se eu começar a acordar todo dia, 5h30 da manhã, tá ligado? Dar uma corrida no parque. Tomar um banho gelado e tomar um suco detox. Né, e tomar aquele café com manteiga lá, eu não lembro como é que o pessoal faz lá. Eles têm um café forte, não sei o que. Será que isso aí vai realmente fazer diferença? E parar de beber, né? Não, isso daí não. Calma. Não é assim. Só pegando o gancho, assim, acho que desse tópico, né? Eu acho que, será que eu tô sendo besta de não estar ganhando em dólar? A minha recomendação seria, para de olhar pro lado e foca no que é importante para você, no que você tem de perspectiva de carreira, o que te faz bem, o que te faz feliz, o quanto ganhar em dólar vai impactar na sua qualidade de vida no geral, né? Vai alterar ali a tua rotina, os teus horários, a tua língua, né? Você não vai provavelmente trabalhar com clientes brasileiros, você vai trabalhar com clientes estrangeiros e vai precisar ali adaptar a uma outra cultura. Então é meio que, parar de olhar pro lado, olhar para a sua perspectiva de carreira e pesar os prós e os contras, né? Então, a minha recomendação nesse tópico 1 aí seria mais ou menos fazer este caminho aí. Mas não é um pouco injusto? Eu não sei para vocês, porque, por exemplo, eu acho difícil dizer pro cara falar assim, ó, não deseje um trampo que ganhe em dólar, basicamente 6 vezes o salário, ou em euro, que é 7. Então, assim, na perspectiva do cálculo matemático simples da cabeça dele, se ele estiver ganhando em dólar, ele tá ganhando 6 vezes mais pelo mesmo trampo. Só que não é necessariamente isso. E ele pode crer isso. Ele só não pode achar que por ele não estar ganhando em dólar, ele não estar fazendo isso, ele tá sendo um idiota, ou besta, ou tá ficando pra trás, sabe? Acho que é só tentar olhar para o que é importante para você naquele momento, sabe? Hoje eu não consigo ganhar em dólar porque, sei lá, não tenho inglês. Então, o quanto eu tô disposto a investir para me desenvolver nisso aqui, para poder chegar lá e também ganhar em dólar. E acho que a coisa que o Bruce falou de viés, o que aparece e o que não aparece nas redes, o que definitivamente não costuma aparecer nas redes são as etapas. Então, as etapas tanto técnicas, tanto o inglês, que sim é uma habilidade como qualquer outra, e também a habilidade de experiência, de adquirir experiência para se aventurar, vamos dizer assim, entre aspas, num projeto e uma empresa gringa, que em alguns aspectos é bastante diferente de modelos de empresas brasileiras que a gente está acostumado, e também algo muito importante que, se eu não me engano, foi a Jess ou até mesmo o Bruce que falaram no último episódio que a gente gravou, sobre as etapas de saúde mental. Então, tem coisas que você simplesmente não está mentalmente preparado
para abarcar em termos de responsabilidade. Se você atropelar alguma etapa dessa, pode dar bom. Você vai estar ganhando um salário ok, você vai estar ganhando um salário muito melhor do que a maioria. Mas isso pode ter algumas consequências bem indesejáveis. Então, eu acho que para quem está entrando, o primeiro recado tem que ser: não queima etapa e olha para sua realidade e não tenta copiar de forma idealista algo que deu certo, está dando certo para outra pessoa, para a sua realidade, porque a sua realidade, os seus passos, o seu contexto de vida pode ser radicalmente diferente daquela pessoa que você está se espelhando, e isso pode dar ruim. Sim, mas é aquela frase que eu acho super interessante, né? Quem vê o close não vê o corre. Então, assim, obviamente que o cara, sei lá, você pega o cara que tá ganhando em dólar, em euro, tá postando lá no Twitter que ele tá andando de Tesla e ele come em restaurantes caros e não sei o quê. Não, legal, tudo bem. Mas assim, isso é a realidade dele hoje. Isso representa uma fração do tempo muito curta em relação ao resto da vida dele. Eu até comentei isso numa conversa da gente, acho que no WhatsApp, né? Que era falando assim, cara, eu passei 10 anos da minha vida comendo miojo pra hoje poder escolher a marca de macarrão que eu quero comer. Nissin. É Turma da Mônica de tomate, galera. Esse é o segredo, entendeu? Então, a jantinha perfeita é o miojinho de Turma da Mônica de tomate com ovo cozido. Esse é o miojo perfeito. Nossa, eu vou até tomar um omeprazol depois dessa. Então, assim, se eu for me basear no Bruce de hoje só, dos últimos, sei lá, 1 ano, 2 anos, você vai falar, nossa, esse cara nasceu na crista da onda, puro sucesso, ele está comendo um macarrão que custa uma fortuna. Mas ninguém viu os miojos que eu comi. O legado de alguém é o hype do outro. Código bom é código funcionando. Somos todos devs cansados. Se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens, acesse o site devscansados.com.br. E eu até queria levantar uma provocação aqui, uma curiosidade, que é o seguinte: a FOMO, né, pelo que eu tô vendo aqui, ela é de fato muito, muito, muito associada à rede social, né? É a rede social impulsionando esse sentimento que a pessoa tá ficando de fora. Mas qual que é a minha provocação? Será que isso já não existia antes? Porque a rede social que a gente chama de rede social, na verdade, é uma rede social eletrônica, né, digital. A rede social são pessoas reunidas com o mesmo propósito, né? Isso pode ser tanto dentro quanto fora do computador, né, do aplicativo, né? Então, será que isso também já não existia antes? Por exemplo, antes da internet, eu lembro no meu tempo de escola, né? Era muito comum, assim, né, você ver pessoas que comentavam coisas, né, de viagem, que andavam com coisas, e o clássico carro, né? Os mais velhos, um pouco, tinha muita questão do carro, né? O jovem dos anos 90, dos anos 80, 90, tinham no carro, na mochila do colégio, né, uma coisa da faculdade, um puta status, assim, né? E até a relação mesmo, né? Então, será que isso também já não era uma coisa que existia? E com as redes sociais, que chega em todo lugar, e simultaneamente, né, na hora, né, em broadcast, isso não piorou? Sim, isso já existia. Então, assim, o exemplo clássico e mais tosco possível é: quando você ia para uma festa de família, você tinha que escutar que o seu primo já tinha chegado em lugares que você não chegou. Sim. Esse daí é o que eu... mas teu primo fez medicina. Mas teu irmão é gerente do Itaú, entendeu? Tipo assim, as pessoas são diferentes e as vidas são diferentes. Só que o problema é que antes você estava se comparando com algo tangível, que era um cara que estava muito próximo de você. É justamente isso que você colocou, Luiz. O problema é que agora é massivo. Então eu não tô me comparando com o meu círculo social imediato, eu tô me comparando com o cara que tá lá no Japão. Sim, e até mesmo, né, dentro desse, quando era esse círculo familiar, por exemplo, né, que era a rádio mãe, né, seu primo passou no concurso, não sei o que, feita, que coisa, mas também tinha aquela parte da família que era mais abastada, que aí até mesmo esse círculo dentro da família, falava, mas aqueles lá, entendeu, eles conseguem,
e já você não se comparava com aquela parte, com aquele lado, né, da família que era um pouco melhor, porque, ok, entendeu? Até mesmo quem tava em volta não te cobrava, entendeu? Pra fazer o mesmo tipo de viagem que eles faziam, entendeu? Porque, ok, é o rolê deles. Então, porque tinha um senso de noção de falar, olha, eles não representam a família na média. E aí eu acho que o marco, assim, entre o que o Luiz falou de antes para agora, é que agora a gente é literalmente atravessado. A gente não tem a opção de escolher não ver ou escolher não acessar. Tipo, chega, de alguma forma vai chegar pessoas, mesmo que a gente seja um low profile, assim, igual eu que tenho, sei lá, 300 pessoas no meu Twitter, vai chegar de alguma forma, sabe? Vai aparecer algum super estrela, alguém mega diferentão, tipo, alguém que tá fazendo uma coisa muito fora que eu talvez não esteja fazendo, e aí é imediato o sentimento de, putz, será que eu tô ficando pra trás? Será que eu deveria estar gravando um podcast agora? Será que eu deveria estar fazendo vídeo, dançando e falando quais são os requisitos das minhas vagas, sabe? É muito bizarro. Até assim, tem uma coisa que a gente tá batendo muito nas redes sociais Devs Cansados, alguns memes recentes que a gente fez, que é sobre também o negócio de curso de 20 horas, faculdade, focar, não focar, e aí foca direto no emprego, arruma alguma coisa e vai crescendo depois. E isso daí é uma discussão tão grande e gera uma ansiedade mesmo na galera tão grande, que teve um post que a gente fez no Instagram que alguém comentou mesmo, falou, pô, mas tipo, eu tô começando a faculdade agora, eu devo fazer o curso ou não, entendeu? Falei, cara, penso que é melhor pra você, pô, né? Nós vamos responder. É complexo então, isso. Mas o capitalismo é especialista em pegar alguma sensação de desconforto que as pessoas têm, que às vezes é bobagem, às vezes as pessoas podem lidar com esse desconforto. Mas o capitalismo é especialista em pegar essa coisinha e falar assim, ó, como é que eu faço pra tirar dinheiro de você pra supostamente aliviar esse desconforto? E aí vem o curso de 12 semanas custando 20 mil reais. Então, não, você não precisa passar esse desconforto de ficar se comparando com os caras e fazer, sei lá, X anos de experiência pra de fato aprender a fazer. Toma aqui mastigado 12 semanas e você vai chegar exatamente no mesmo lugar. Mas aí até nesse negócio eu queria citar uma frase, se eu não me engano, até do Dostoiévski, que eu li há, sei lá, umas 2 semanas, que fala assim, ó, o povo não quer Deus, o povo quer milagre. Né? É verdade. Então, o Deus é só um meio para o milagre, né? Então, o povo não quer o sacrossancto, né? O povo quer o milagre. Então, e principalmente o ser humano, que é um bicho a gente é drivado para economizar energia, e é por isso que tecnologia existe. Tecnologia só existe para te poupar energia. Exato, só para atender preguiçoso. Só, mais nada. E assim, e até curiosamente, não sei se vocês sabem, até o nosso paladar, ele é programado pra gente gostar de gordura e açúcar, porque é isso que traz energia, né? Então, enfim. E inclusive tem uma discussão pesada na galera que estuda transtornos alimentares, porque o ser humano é a única espécie que existiu que falou assim, ó, como é que eu faço para juntar 2 coisas que na natureza dificilmente você vai encontrar juntas, que é gordura e açúcar. Geralmente, quando você encontra muita gordura no alimento, você dificilmente encontra açúcar e vice-versa. E a gente criou o molho barbecue, prateleiras de produto que é só isso, tá ligado? Criou um molho barbecue pra botar. Maravilhoso. É nessas horas que eu bato palma pro capitalismo, sabe? Parabéns. Obrigado. Mas o Luiz tem razão, assim, tipo, o cérebro é programado meio que pra, tipo assim, como é que eu faço a mesma atividade economizando energia? Só que a gente chegou num ponto onde sobra ATP, né? Sobra açúcar pro nosso cérebro ficar pensando merda. Aí o que eu tô lá com o tempo sobrando e açúcar sobrando, e eu vou ver lá o cara falando assim, não, pô, porque eu acabei aqui de comprar um MacBook que custa 30k, olha que coisa maravilhosa. E aí o cara que tá no primeiro ano da faculdade de TI, tá, de novo, comendo miojo porque é o que dá, ele olha pra aquilo e fala, caralho, como é que eu não cheguei nisso aqui ainda? O ponto não é só o cara que tá olhando pra isso e tá no primeiro semestre de TI, que costuma ser a minha principal preocupação, as pessoas que estão entrando, mas também o cara que tá há 5 anos, tá há 10 anos e não tá ganhando um terço do salário desse cara que tá ganhando em dólar. O
cara vai olhar pra dentro dele próprio e vai falar, caramba, que merda que eu tô fazendo com a minha carreira. Eu joguei 10 anos no lixo que eu não tenho condições de comprar um MacBook de 30k. Mesmo acontece com pessoas que não estão aqui no principal polo, né? São Paulo, Rio, enfim, a galera que tá, sei lá, mais no norte, nordeste, vivendo outra vida, tendo, né, uma qualidade de vida bem diferente do que a gente tem aqui. E eles ficam lá olhando ali pela janela do Twitter, né? E pensando, putz, será que eu tô errado de estar aqui? Será que eu não deveria estar lá? A vida tá acontecendo lá e eu tô fazendo o que aqui? E aí, muitas vezes, chega aqui, não é nada disso, né? Do que a gente vende, é o que o Bruce falou muito bem, a gente só vende o que é legal, ninguém vai lá e posta as lágrimas no banheiro, ninguém faz isso, então... E aí a pessoa chega aqui e não é nada do que ela esperava, né? Eu discordo disso, viu, Jess? O Zezé de Camargo e Luciano já postaram diversas canções aí. Ai, Meu Deus do céu. nossa. Não, mas o que a Jess tá falando é importante, porque se a gente extrapola essa coisa do medo de estar perdendo algo pra esse level... Antes a gente tava perdendo algo muito restrito, tipo, nossa, eu não assisti aquela série do Netflix... Isso anos atrás, né? A gente, não assisti aquela série do Netflix, então eu não sei do que o pessoal tá falando. Ou, eu não li o livro do Harry Potter, eu não sei do que meus colegas estão falando comigo. Então, eu tava perdendo algo cultural que era quase inofensivo. Só que agora, tipo assim... Eu posso ser um programador experiente, que faço meu trabalho direito, reconhecido no nicho, mas se eu não moro num apartamento na Paulista com a vista pro MASP, eu sou um fracasso. Eu queria só puxar um parênteses para isso que foi falado agora, que uma coisa que definitivamente não costuma ser abordada também quando alguém posta uma nova conquista, um novo MacBook de 30k, são os recortes sociais, né? A TI definitivamente não é uma área inclusiva, né? A TI não é uma área que diz, olha, todo mundo vai conseguir da mesma forma, basta o seu esforço. A gente sabe que definitivamente não é dessa forma. Então é muito perigoso também a gente não entrar nesse discurso meritocrático e dizer, olha, só faz o teu, vai no teu tempo que vai dar tudo certo. Assim, vai, mas depende radicalmente do seu contexto social, do seu recorte geográfico. A gente sabe que tem todo um recorte de gênero, recorte de classe, recorte de raça, que se aplica na TI, porque a TI não é um vácuo, não está deslocada do resto da sociedade, né? Então a gente tem que levar esse tipo de coisa em conta, sim. Mas por exemplo, você perde essas pequenas coisinhas e antes você não ia... se eu não tivesse assistido a série pipoca do Netflix daquela semana, eu não ia ser diretamente punido pelas pessoas em volta de mim, há, sei lá, 5 anos atrás. Hoje, se eu não comento sobre o BBB no Twitter, eu sou considerado um cara que vive numa ilha. Sou eu tentando fugir do BBB. Não comento e não gosto de ver o que comentam. Eu também, ilha é massa pra caralho. Eu também sou chegado numa ilha, viu, mano? De férias com o ex e tal. Se você não vê esses negócios, ferrou, velho. Agora chegou num ponto onde, tipo, se você tiver na squad errada, com o gestor errado, e você não comentar que você assistiu os negócios, pode ser que o seu status social vá pro saco, entendeu? E eu quero até puxar outra provocação, que é o seguinte: se você talvez não chegar no Twitter e não ficar reclamando, quer dizer que você também não tem, às vezes, o perfil de reclamão que o pessoal gosta, você entendeu a parada? Porque hoje também reclamar é moda. Essa catarse aí que o pessoal estabeleceu, que é uma catarse, obviamente, né? Estabeleceu aí como, às vezes, um modus operandi aí pro Twitter, isso... também é uma baita forma de você se encaixar, né? Como uma voz do mundo, um advogado, um juiz do mundo, né? Também. O Twitter é o reino do passivo-agressivo, né? O episódio não é sobre fome, é a gente reclamando do Twitter só. Não, mas olha como é interessante isso. Pense, isso é um exemplo prático. Porque, por exemplo, se o ser humano que está escutando isso não é do Twitter, não é um cara que frequenta essa rede social, ele, nesse momento, ele tá sentindo sintomas de FOMO. Porque ele não tá no Twitter. Exato, Exatamente. porque ele tá sentindo que ele tá perdendo algo, ele tá sentindo que o fato dele não estar consumindo um conteúdo específico faz com que, perante o resto, ele seja menos. Então, parabéns, você acabou de ganhar uma amostra de FOMO aí, o ouvinte.
Quem não tava entendendo até agora ficou bem claro, né? Desculpa, ouvinte, desculpa. Inclusive, não entra no Twitter. Se você não tá lá, você não precisa daquilo. Cara. Exato. Mas beleza. Se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens, Acesse o site devscansados.com.br. E a gente falou bastante de bens visuais, né, de status, né, no fim das contas. Mas também tem essa situação de quando você se compara em nível de performance. Tá? O cara que é juninho fica vendo o dev sênior e ele fala, porra, eu não consigo ser tão performático quanto aquele cara, eu não consigo ser tão preciso nas estimativas quanto aquele cara, eu não consigo entregar tanto quanto ele, e começa a puxar isso desde cedo. Porra, de verdade, mano, a gente já falou, respeite seu tempo, né, mas, pô, e aí? Qual que é o caminho pra isso daí? Porque aí ele tá dentro de um universo pequeno, mas ainda assim se comparando e puxando, né? Como que a gente encaminharia alguma coisa? Se você sentar e você avaliar com você mesmo, falar assim, é justo eu que jogo pelada de fim de semana e comparar com o Neymar? Depende, ele cai bastante. Se ele cair bastante, pode. Ok. Não, legal. Essa é uma métrica boa. Então você pensa e fala, o Neymar, que é o melhor no melhor, ele falha pacas. Se eu entendo isso e eu falo, então é aceitável eu falhar também, sucesso, toca o seu barco. Só que esse é o problema, você tá chegando pro cara, você tá pegando e olhando assim, o cara ficou exclusivamente fazendo esse negócio, sei lá, 10 anos da vida dele, ele vai ficar bom nesse bagulho eventualmente. Aí você entrou no bagulho há 6 meses, você acha que vai ser igual? O que você tem na cabeça, entendeu? Procura um psicólogo. Vira um negócio completamente antimaterialista, né? É um idealismo puro de achar que eu vou copiar o sucesso daquele cara, tirando todo o contexto histórico dele, copiar para minha vida e daqui a 6 meses vai dar certo, eu vou aprender JavaScript em 15 dias e ganhar 20k? Sim, né? Não. Se eu colocar uma calça jeans e um pullover preto, eu não viro Steve Jobs automaticamente, sabe? Mas isso também vem um pouco da avaliação das empresas. Talvez a Jess pode ajudar a gente um pouco com isso, que é, às vezes, a avaliação interna é desequilibrada, né? E aí o júnior acaba se sentindo na pressão de ser performático tal qual o sênior do time, né? Tem alguma coisa pra gente abordar aí, Jess? Eu acho que sim. É o que a gente sempre tenta construir aí nas culturas de RH, né, corporativas, é avaliar a pessoa na cadeira onde ela está, né? Então, o que é o comportamento esperado por um júnior não vai ser o mesmo comportamento esperado para um sênior. E aí a gente vive um momento assim, né, onde o protagonismo, você tem que ser diferenciado, você tem que fazer coisas que ninguém nunca fez. Ele é vendido como uma fórmula de sucesso, né? Se você fizer isso, você vai então chegar ali a CEO de uma empresa, você vai ser visto, o mercado vai te querer. Então isso acaba gerando uma angústia assim, inevitável em quem está chegando, especialmente nas áreas. E aí, a gente falando sobre tudo isso, vem outros temas, né? E a gente pode trazer aqui a síndrome de impostor, por exemplo, né? O cara, tá fazendo exatamente o que ele deveria fazer ali na função dele, mas ele acha que ele não é competente o suficiente, ele acha que ele não tá entregando o suficiente, ele acha que, tá faltando alguma coisa, que ele tem que estudar mais porque o outro faz uma coisa diferente do que ele tá fazendo. Então é bem complicado, assim. Eu acho que as empresas não ajudam de forma geral, porque tem essa coisa, né, muito de, você tem que fazer além, você tem que fazer diferente. Tem muito essa cultura, assim, eu nunca passei por nenhuma empresa que não incentivou isso. Mas as pessoas em si, acho que a gente como colaborador, né, a gente como funcionários, a gente precisa muito ter o plano olhando pra gente, né, pra nossa carreira, não só pra empresa, não só porque o outro espera, mas principalmente pro que deixa você feliz, porque você quer fazer, sabe? Porque eu também vejo essa questão do fear of missing out, novamente, pelo que eu vi, isso é muito focado em rede social, mas se a gente for parar um pouquinho pra ver, isso tá disseminado no mundo, né, onde a gente vive, né? Por exemplo, principalmente nessa cultura de empresa, né? Como muito bem vocês falaram, tem essa pressão interna, você tem que ser diferente, você tem que ser revolucionário, você tem que ser inovador, você tem que dar, essa é ótima, você tem que dar 120%, isso é ótimo. Né? A matemática, a chega treme, né? Então,
Isso, né? Vou te falar, isso é uma crueldade, eu acho, de verdade. Eu acho que isso é uma crueldade com... Mas é tortura psicológica em algum grau. Principalmente com os iniciantes, porque o iniciante é natural, porque como ele não conhece a estrada, né? Ele também não conhece as porradas que ele vai tomar. Isso ele vai tomar ao longo do tempo, né? Então, e olha que nem eu tenho tanto tempo assim, mas já tomei umas porradas boas e eu me comparo muito quando eu comecei. Fala, porra, mano, você era bem burro, cara. Meu Deus. Honestidade é tudo. Cara, você era bem burro. Cara, nossa, tem uma frase ótima que eu vi uma vez que é: o otimismo gera esperança. Então, geralmente, gente muito otimista vai ser muito esperançosa e vai quebrar muita cara. O Luiz tem uma frase perfeita pra esse momento, que é: quando você é jovem, tudo faz sentido, porque tudo você faz sentido. Você é burro. Não, eu concordo. Eu concordo porque eu estive lá. E eu posso assinar a minha carta de burrice. A assinatura é minha na minha carta, né? Então, e eu como líder de equipe, né? Eu basicamente, e eu falo isso, não é como, o Luiz, não é nada disso, é porque, gente, ironicamente, é estimular a pessoa a ser quem ela quer ser e pode ser, né? Então, sem essa bullshit, isso é bullshit de mercado. Seja revolucionário. Seja o caralho, você quer ser. Mentalidade de sócio, galera, vamos lá. Não, você tá na empresa pra se divertir. Faz o seguinte, traz o PlayStation lá pra sala do dono. E chama ele pra um X1, entendeu? No FIFA. Então, não. Tem um ponto. No passado recente, né, as empresas aprenderam depois, né, com isso. Mas você era muito incentivado, quase cobrado em algum nível a dar palestras, a aparecer, a colocar a sua cara. E aí o que aconteceu com o tempo foi que a galera começou a dar palestra, aí as empresas perdiam esses caras que eles incentivavam a dar palestra e não entenderam, acho que não é uma boa ideia, eu acho que não é bem assim. Mas, cara, era uma pressão... Parece que ainda o jogo mais virou, não é mesmo? Mas era uma pressão do nível de já que você é líder, a partir do momento que você ganha alguma responsabilidade maior ali, vinha uma pressão automática para você gerar conteúdo, né? Acho que agora melhorou um pouco esse ponto, né? Mas é justamente, você tem que ver como é que isso é cíclico e isso retroalimenta toda essa questão do medo de estar perdendo algo, porque se todo mundo acha que devia estar produzindo conteúdo, e todo mundo de fato começa a produzir, tem muito conteúdo a ser consumido pelos caras que vêm depois. Só que é impossível, matematicamente impossível, você consumir tudo que eventualmente você deveria. Então você sempre vai estar para trás. Então você sempre vai estar sentindo que de fato você está perdendo algo, porque você sempre vai estar perdendo algo. Só que você tem que entender também que isso vale... Não é desde a era da tecnologia como a gente conhece hoje. Isso aí existe desde, que o mundo é mundo. Existem muito mais livros do que é possível eles serem lidos. Existem muito mais músicas do que é possível ser escutado. Então, se você não compreende que tem limite, ferrou, cara. Você vai estar correndo atrás de um negócio que você nunca vai atingir. Sim, cara, e é muito bom que você falou, porque também reforçando aquela questão da crueldade, isso é tão colocado como cultura, né, como algo universal, que o Fernando também trouxe. Olha, uma vez um liderado meu chegou, que eu gosto muito dele, um moleque muito bom, chegou em mim e falou assim: pô, Luiz, cara, eu tô preocupado com a equipe. Chegou de jeito pra mim. Eu falei, o que aconteceu? O que tá rolando? Luiz, cara, eu tô preocupado porque... eu não vejo, assim, fulano e ciclano querendo falar, querendo expor, apresentar coisas. E esse liderado em específico, cara, ele era um moleque, assim, muito proativo. Olha o perfilzão dele, os psicólogos aí da rodada aí, Jazz e Bruce. O moleque era muito expansivo, proativo, tem uma habilidade pessoal muito alta, assim, para desenvolvedor, muito mesmo. E ele falou isso pra mim. E aí eu parei um pouco, refleti, dei uma olhada no resto da equipe. Cara, uma das integrantes, que era até uma menina, da integrante da equipe, cara, era tão tímida. Ela quase não falava no dia a dia. Ela quase não falava. Aí eu falei assim, mano, você acha mesmo? É essa questão de estar preocupado porque a fulana não tá sendo tão seminarista assim, né? Ou é só de fato o perfil dela?
que ela é mais analítica, ela é mais... E de fato Ela ela não era. pode só entregar o trampo em silêncio, isso não é uma opção, sabe? Tipo... Estar feliz com isso, né? É. E entregar resultado que ela quer entregar com isso, né? Ou seja, as pessoas são diferentes, pô, né? Vamos abraçar esse diferente aí, né? Sim, se complementam, né, Luiz? Muito importante, numa equipe, putz, tem ali o que é mais tímido, que é mais na dele, mas que entrega muito bem, quando você precisa, sabe que você pode contar com ele, e tem o outro que, putz, precisa ir lá com o time de produto, se relacionar e fazer amizade, porque tá difícil, eles não estão conseguindo entender ali as dificuldades do dia a dia, você bota esse cara relacional lá e vai, sabe? E um complementa o outro, tá tudo bem. Exatamente. E aí, sai um pouco dessa questão do fear of missing out aí, que você coloca todo mundo em igualdade, né? Que é um conceito que não existe, né? Em igualdade. E aí você passa para equidade, né? Que é tratar os diferentes diferente, entender que, porra... Mas é que tá, E daí? a internet, quem é eloquente na internet como um todo, e pra internet eu tô extrapolando aqui até o Slack da tua empresa, tá? Geralmente, quem é muito eloquente é justamente esses caras que tem o perfil youtuber de existir. Qual é o perfil youtuber de existir? É um cara que fala muito alto, que fala muito rápido, que grita, que faz caras muito... tem muita feição facial e tal. Esse cara se destaca e para as redes sociais, esse cara ele é muito desejado, porque ele é um cara que produz conteúdo e ele é um cara que é consumido. Atrai gente, né? No fim do dia, né? Exato, ele atinge mais gente, mas é porque arbitrariamente esse é um perfil que lida melhor com redes sociais. Uhum. A superfície, claro, né? Tem vários outros problemas associados com isso, mas assim, pensando nisso, esse cara, por ser selecionado pelas redes sociais, ele vira o exemplo a como você deve existir também. Isso é um baita problema, porque na verdade aquilo ali representa, tipo, sei lá, 1/10 das pessoas do planeta. E tá tudo bem ele ser assim, né? Sim, mas ele não é o jeito de existir. Essa é que é a questão. Exato. Mas não tá tudo bem todo mundo querer ser assim quando de fato não se é. Tem ainda também nessa linha, né? Tem aquele momento que todo mundo deveria ser empreendedor, né? Também se você não tá trabalhando com criptomoeda, você tá errado, parceiro. Não, e você ser um empreendedor, aí um dia eu parei e perguntei, falei, tá, se todo mundo abrir uma startup, quem que vai trabalhar pra mim? Tá ligado? Não é? Falei, uai, pera aí. Aí foi quando eu desisti de ter empresa. Eu falei, ok, eu vou achar alguém que eu me identifico e vou trabalhar com aquele cara. Aí vai fazer mais sentido, entendeu? Ok, beleza, funciona. Você vê, Fernando, como exatamente essa lógica que você atribuiu agora, eu posso extrapolar pro medo de estar perdendo algo, e você vê que perde o sentido bem rápido. Que é assim, ó, se eu tenho exponencialmente cada vez mais conteúdo para consumir, e é impossível eu consumir todo esse conteúdo, mas mesmo assim, as redes sociais me incentivam a tentar, em que momento que eu trabalho se eu tô o tempo todo consumindo conteúdo? Né? É verdade. A não ser que você seja redator, né? Não, é que eu trabalho Uma nação de redatores. no portal laranja aí, que eu não posso falar. E inclusive hoje tem a profissão de DevRel, né? Que, ok, são como qualquer outra, né? Mas nem todo mundo é DevRel. E as pessoas esquecem disso. Falam, cara, você é um dev, você trabalha as suas 8 horas por dia. Sejamos honestos, na maioria das vezes é bem mais do que isso. Você não tem que estar produzindo tanto conteúdo quanto um DevRel. Que muitas vezes essa é uma das principais definições da profissão dele. Calma, também vamos nos olhar para as nossas profissões, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? Eu queria fazer um parênteses aproveitar para fazer um parênteses com isso aqui que a Jess mencionou um pouco mais cedo, que é essa cultura de muitas empresas quererem que você sempre dê 120% do seu máximo, e 120% que quebra, que a matemática chora, que é algo que um sociólogo, o Ricardo Antunes, traz bastante, que é o sistema de metas, ele sempre é mínimo. Você nunca tem uma meta máxima. Então hoje você está descansado, você fala, pô, hoje eu vou fazer 100, que é a meta mínima. Só que aí vai ter alguém, implicitamente ou explicitamente, vai dizer, pô, mas o cara do seu lado tá fazendo 130, o cara do seu outro lado aí tá fazendo 150, você faz 3 dias, faz 3 semanas, você só faz 100, né? Então você não tá dando o seu suficiente, você não tá dando o seu máximo possível. Pô, mas a meta não era 100? Por que eu tenho que dar 130? Não, porque você tem que vestir a camisa da empresa, porque você tem que dar o seu máximo possível, você tem que dar o seu 120%.
né? Essa é uma lógica também que é imposta de cima para baixo, às vezes na cultura da empresa, e as redes sociais também têm um papel de fazer isso às vezes com a gente. Dizer, olha, você é programador, você trabalha 8 horas por dia, mas por que você não está produzindo conteúdo? Por que você não está ajudando a comunidade da melhor forma que você pode? E isso às vezes ignora todo um contexto de carga emocional, de carga de horas que a pessoa simplesmente não tem tempo, mas a pessoa agora vai arrumar um tempo. Mas se tá todo mundo gravando podcast, quem tá escutando podcast? Mesmo, e tá gente aqui no domingo à noite gravando podcast. Logo, porque assim, venceu, né? Galera. Devs cansados. Código bom é código funcionando. Então junte-se a nós. Devs cansados. Somos todos devs cansados. E a gente tem também hoje, né, uma decisão que cai, né, sobre a gente, que é sobre cultura da empresa, a empresa mais famosa, ou eu me adaptar, putz, eu tô feliz ou não onde eu tô, mas eu ganho bem. Então, assim, o quanto isso também impacta esses nossos medos, de, putz, eu podia estar mais feliz em outro lugar, mas, porra, eu ia ganhar menos, né? E aí, como é que a gente vai, né? Como é que a gente reage dessa maneira, desse tipo de situação, né? Onde que tá o nivelamento pra gente buscar essa aí? Mas pensa assim, ó, eu já vi, e eu sei que vocês já viram, e a Jessie deve ser tipo assim, deve ler esses tweets, deve rachar o bico igual eu faço. A pessoa falando assim, eu coleciono cartas de rejeição de X, Y e Z empresas. Aí eu paro e penso assim, tipo, esse é o FOMO extrapolado assim num grau que não dá nem pra explicar direito, que é tipo, a pessoa, pra ela se sentir inclusa, ela tem que ter tentado entrar nessas empresas, senão ela não faz parte da comunidade. Até, tipo, é engraçado isso daí, né? Eu vou dar um exemplo pessoal, que amigos me indicaram numa empresa, e aí, tipo, eu fiz o primeiro processo seletivo por indicação e tal. Falei, pô, que legal, a empresa não bateu o santo, né? Falei, tá bom, ok. Cara, aí foram, me pressionaram e me indicaram de novo. E falaram, não, essa vaga aqui é melhor do que a outra. Tá bom? Aí eu fui e fiz o processo seletivo de novo, né, pra outra vaga. E cara, também não bateu. Aí eu falei, tá bom, pessoal, chega. Não faz sentido essa empresa pra mim, não da maneira como eles estão tentando me encaixar. E é engraçado, o pessoal na boa vontade de me indicar, né? Tipo, não, pô, vai lá, é uma empresa legal. Eu falei, não parece ser legal pra mim, tá ligado? Já não bateu, já não passei do processo seletivo, então não faz sentido. Eu não posso estar feliz onde eu tô, não pode existir essa possibilidade, né? Sim, é bem interessante isso daí, porque assim, eu não tava, assim... Na época, né, eu tava bem numa empresa, tava tranquilo, tava funcionando bem, falei, pô, ok, né, fui por conta da indicação da galera, né, então acho que é um pouco disso também, né, um pouco da pressão dos próximos mesmo, das pessoas que estão próximas de você, né, a mãe falando do concurso que o seu primo passou, né, a mesma ideia. Nossa, e acontece muito, né, gente? Acontece o tempo todo, assim. Você tem que trabalhar, tipo, nas Big Four da vida, você tem que trabalhar nas empresas que estão em alta, nas que têm as tecnologias mais avançadas, nas que não param de inovar. E nem sempre é isso que a pessoa quer. Às vezes ela só quer ficar ali no cantinho dela, trabalhando 8 horas, tendo qualidade de vida e terminando o trabalho, indo buscar o filho na escola e sem se preocupar com o que mais ele tem que fazer, enfim. Então, para aparecer mais, né, numa startup ou em outra empresa, enfim. Então, eu acho que de novo, né, não se comparem, gente. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas escolhas, né, e o que faz sentido para um, às vezes não faz sentido para o outro, e tá tudo bem. Se você tá feliz, se estão pagando teu salário, você tá dentro da média do que o mercado pratica, não precisa se preocupar e nem se cobrar de fazer nada diferente. Você tá no seu caminho, é o que importa. Eu imagino, Jessie, isso com certeza eu queria seu relato pessoal sobre isso, assim, tipo... Imagina o tanto de fluxo adicional nos RHs que é gerado sem necessidade, tipo, currículo entrando a mais, vaga tendo mais rotatividade, porque os caras não entendem que eles não precisam trabalhar na Google, tá ligado? Isso. Eu acho que é difícil falar, é difícil não ser leviana falando desse assunto, porque eu acho que tem um inconsciente coletivo, né, de putz, cara, você entrar no roxinho é sinônimo de que você venceu na vida, sabe? Tem aí um inconsciente coletivo que pesa, que é importante, que a gente tem que levar em conta. Mas também tem aquela coisa de, cara, tipo,
putz, lê a descrição da vaga, sabe? Olha pro que tá pedindo ali e olha pro que você pode entregar. Se de repente não faz sentido, ou se você não tem alguma skill, ou se, sei lá, tem alguma coisa ali que é muito importante pra vaga. Geralmente a gente coloca, né, requisito indispensável, requisito desejável. Se dentro do requisito indispensável você não atende ali uma stack, alguma coisa, nem se aplica, sabe? Tipo, acho que é também ter um pouquinho de filtro nesse sentido. É o nosso trabalho como RH, tá? Manda currículo que a gente se vira pra olhar, não tem problema. Mas eu acho que, assim, pra causar menos impacto do não, né? Toda vez que a gente participa de um processo seletivo e vem um não, é a dor da rejeição, né? A dor do porquê eu não sou suficiente, porquê eu não sou bom, porquê. E, putz, será que você precisa passar por tantos porquês assim? Não, a resposta óbvia é porque você não escutou todos os episódios do Devs Cansados, por isso você falhou. Nossa Boa. senhora. Mas tem gente que nem sabe que a gente é um podcast. Ah, é um podcast? Eu achei que a gente tava trocando ideia. Mas é um podcast? Ué, mas como assim? Então, eu também não entendi essa, não. Desde quando? Uma coisa que é bem particular minha, e aí eu não sei se os psicólogos aqui da rodada vão concordar comigo, mas que eu demorei bastante, eu sou velho, né, então faz 10 anos de profissão já, a calvície não me deixa mentir. Uma coisa que eu demorei bastante para descobrir na profissão era o que eu queria usar de métrica de felicidade, que era o que o Luiz estava discutindo aqui entre aspas. O que eu quero usar como métrica de felicidade na minha profissão? Eu quero somente o meu salário, ou eu quero flexibilidade, ou eu quero a possibilidade de home office, ou eu quero saúde mental, eu quero uma equipe boa, ou eu quero cultura. Eu acho que parte muito primeiro da gente descobrir o que é importante pra gente antes de querer se cobrar tanto por não estar atingindo o que a gente nem sabe o que quer. Sim, o ser humano como um ser coletivo, uma espécie coletiva, a gente trabalha em grupo. A gente só vai saber o que é desejável quando existe algo estipulado pelo grupo. Então, você tem que ter muita clareza em relação a muitas coisas sobre você mesmo para se descolar da opinião e da pressão do grupo e falar, nada disso importa. Então, todo mundo tá lá agora comentando, falando assim, se você não ganha 30k em euro, você falhou. E aí você vê, tipo, sei lá, 300, 400, 500 pessoas falando isso. Tem uns estudos que falam que o ser humano, ele se desenvolveu para viver em grupos de até 150 pessoas, que é isso que a gente consegue manejar sobre as relações sociais entre as pessoas, né? Então, imagina uma multidão de gente virtual falando pra você que, pra você ser bem-sucedido, você tem que ganhar 30k. Legal. Só que pra você ter a clareza de falar, isso aí não presta, essa avaliação não presta, você tem que ter pensado muito mais coisas antes. Se você é recém-formado, ou tá se formando, você tá entrando no mercado agora, exigir esse tipo de clareza eu acho que é um pouco desumano até, sabe? Sim, também acho, cara. Até puxando um gancho nessa questão de felicidade, eu acho que quando a gente fala muito... Eu não sou especialista no assunto, né? Mas pelo que eu já percebi sobre esse fear of missing out, ele é muito uma questão de talvez uma busca pela felicidade. Não sei se é os psicólogos aí da bancada. Não, é justamente o inverso. É a corrida contra o tempo. Mas é fazer parte de algo, né? Para não ficar de fora, né? Daquilo, né? Sim, mas é diferente de, por exemplo, existe uma meta a ser alcançada. Então, por exemplo, eu juntei os 150 pokémons, eu virei um mestre Pokémon, saca? Esse é o teto. Nesse caso de consumo de informação, de saber o que tá passando, qual é a série do Netflix, o que as pessoas estão estudando, qual livro as pessoas estão lendo, isso aí é uma métrica infinita. Então você nunca vai atingir esse teto. Você, na realidade, só tá correndo contra o tempo de consumir o máximo que dá. Não, eu entendo, mas eu disse mais no seguinte sentido de o que motiva a pessoa a correr atrás de tanta informação, ou postar tanto, ou falar tanto. Então, aí é que tá o problema. Duas coisas motivam comportamento, por definição. Uma é se aquele comportamento é recompensado, ou se você é punido se você não fizer. Isso, então eu tô atrás justamente dessa recompensa aí, ó.
Né? Que essa recompensa é fazer parte, não é? Eu acho que tem uma questão muito forte da aceitação, né? Então, e do pertencimento também, né? Isso a gente vive muito forte na adolescência, mas eu acho que agora, com esse contexto todo que a gente tá vivendo, tá vindo mais forte ainda. Então, putz, eu tenho que saber do BBB para poder falar com as pessoas, para ter assunto, para estar dentro, para saber quem é o participante mais amado, mais odiado. Senão, meu Deus, eu estou fora, ninguém vai me aceitar, não vão me chamar ali para entrar na live para falar disso, sabe? Então tem essa pressão e tem a recompensa. E por outro lado, se você não faz isso, tem a punição, né? Do não participa, então não é convidado, então não está no mesmo nível que nós que estamos aqui falando de BBB agora, sabe? É um exemplo idiota, mas que faz sentido para o que você trouxe. Não, e perfeito. E até uma coisa também e por que eu também trouxe esse ponto? Para trazer uma pesquisa sobre felicidade. Que a Harvard, ela trabalha essa pesquisa, acho que já tem uns 80 anos. Parece que é a pesquisa mais longa em curso. Algo assim, tem um bom tempo que eu já vi. E é que os caras decidiram, falaram assim, beleza, o que configura a felicidade? Né? O que é felicidade? Felicidade é ter dinheiro? Felicidade é... Tem dois grupos de pesquisa muito fortes. Uma na Harvard e uma professora de Yale, que ela é especialista nisso, estuda só tipo, percepção de felicidade. É muito legal. Sim, e o que me deixou mais curioso, né, por exemplo, levando essa provocação, né? Felicidade é saber de tudo. Felicidade é sempre pertencer, ter essa sensação que você nunca vai ser deixado de fora, né? E aí o que eu achei interessante desse estudo, até onde eu vi, foi que, cara, no fim do dia é muito mais simples. No fim do dia pelo que eu entendi, a felicidade está em você, é a qualidade das relações que você consegue manter. Então você vai ser mais feliz no lugar onde você conseguir manter as relações mais felizes que você conseguir manter. Ou seja, o que é? Às vezes, se você for uma pessoa que não está propensa a um ambiente, sei lá, de ganhar em dólar, de uma empresa gringa, você vai estar ganhando em dólar, só que você vai ser putamente infeliz. Não adiantou muito, né? Porque você provavelmente vai gastar seu dinheiro com outra coisa. Aí vai deixar o Bruce e a Jessica mais ricos, né? O que é bom para um certo ponto de vista, né? Obrigado. O que é bom, né? Então, e de mesma forma, outros exemplos, né? Então, por exemplo... Às vezes você ficar muito ligado, uma pessoa muito introvertida, ficar muito ligada em questões muito expositivas, catedráticas, assim, né, de palestrantes, também você vai se sentir putamente infeliz, porque aquilo não é você, né, você não vai conseguir manter e construir boas relações. Então, isso é uma coisa que até eu tô tentando botar até pra minha vida, em algumas coisas profissionais, e até pensando em até fazer alguns downgrades mesmo, sem zoeira. Pra buscar essas relações mais felizes, sabe? Essas relações mais espontâneas, sabe? E isso é difícil, sem zoeira. Isso é difícil. Tipo, você também abrir mão é difícil. Então é muito mais fácil falar também do que fazer, né? Que é o que também falar, você vai abrir mão de um salário? Você vai abrir mão? Você vai abrir mão de... Não, mas eu vou além. Você vai abrir... Eu vou dar um exemplo da minha vida, que foi quando eu comecei a estudar sobre FOMO, anos atrás, que eu ia dar uma palestra sobre, né? E aí, o ato de ler me fez refletir sobre algumas coisas. E aí eu tava lendo lá, tipo, porra, os caras que sofrem de FOMO intenso, quando você avalia inteligência, parece que o cara tá literalmente ficando mais burro porque ele tá ansioso o tempo todo com isso. E aí, eu peguei, e como essa coisa de o consumo exponencial das coisas faz com que você nunca vá ter fim. Então, objetivamente, você nunca vai ser feliz se o objetivo é ver tudo. E aí eu olhei para minhas redes sociais na época e eu falei assim, cara, eu sigo 1.500 pessoas no Instagram. Se todas essas pessoas postarem um stories, a gente tá falando de 10 segundos vezes 1.500. Aí eu fui fazendo cálculo falando assim, cara, isso é um tempo infinito. E aí eu peguei, e eu depois de muita brisa, cheguei e falei assim, eu preciso estabelecer algum critério para seguir as pessoas nas redes sociais. Não pode ser restrito, não pode ser tipo assim, eu vou lá e dou clique porque vai ser legal.
E aí eu olhei 1.500 perfis e o meu critério era, se as primeiras 6 fotos do seu perfil não me dissessem absolutamente nada sobre como eu me relaciono com você ou algo interessante, eu te dava um follow imediato. Legal. Foi por isso que você parou de me seguir. Então, mas aí eu caí de 1.500 pessoas pra 150 nessa brincadeira. Que massa, mano. Parabéns, porra. Não, então, mas aí rodou gente que era importante. Então, tipo assim, eu deixei de seguir minha própria namorada. Eu deixei de seguir a minha melhor amiga. Cara, que massa. Que massa, mano. Na moral. Então, mas... E isso gerou uma crise real, porque a minha melhor amiga me mandou mensagem, tipo assim, chorando. Meu, você não gosta mais de mim? O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa de errado, porque você não tá me seguindo mais nas redes sociais. Eu falei assim, cara, o que as suas redes sociais podem me dizer sobre você que eu já não sei há 10 anos? Eu falei assim, se você tá tão incomodada que eu não tô te seguindo nas redes sociais, eu te sigo de volta. Mas eu acho que é mais importante você gastar o seu tempo vindo na minha casa vir me ver. E aí, eu nunca mais voltei pra isso aí. Porque eu não consigo mais seguir um perfil durante, tipo assim, mais do que, sei lá, uma semana sem me sentir incomodado por estar vendo uma coisa que é inútil. Por isso você parou de seguir o Deves Cansados também, né? Opa! Eles estão sentindo agora. Não deixa o chefe saber não, Vocês perceberam aí o convite pra gente, todo mundo na casa do Bruce, né? Olha lá. Que é uma experiência social muito mais importante do que ficar vendo merda no Instagram, né? Eu admiro esse posicionamento que o Bruce tem, mas eu vou numa outra linha, assim. Eu acho que a gente precisa do outro para viver. A qualidade das relações, elas são super importantes, mas eu gosto de, tipo, saber que, por exemplo, quando eu entro no Instagram, eu consigo me aproximar de pessoas que talvez no meu dia a dia, por conta da correria, por conta do trabalho, por conta, né, de ter ali 1000 atribuições, eu não consigo estar 100% falando, mantendo as pessoas na minha vida ativamente, pelo menos pelo Instagram, é como se eu tivesse uma janelinha ali, que eu consigo pelo menos reagir no Stories e saber que ela teve filho, saber que tá namorando, saber o que tá acontecendo na vida, sabe? Então eu sou oposto. Assim, não, você tá certa. Tá certa. Mas isso produz ao mesmo tempo, no final da ponta ali, do tipo, quanto eu preciso manter certas relações ou não de verdade. Porque quando o mundo virtual não existia, se a sua amiga ficava grávida ou não, e ela não fosse uma pessoa realmente importante do seu círculo principal de pessoas que você acha necessário conviver, você não saberia. E estaria tudo bem. E a sua vida não ia mudar absolutamente nada por não saber disso. E é isso que talvez foi o ponto de corte pra mim, justamente pra lidar com essa coisa de, cara, eu deveria estar consumindo todo mundo. Eu deveria estar vendo tudo que todo mundo posta. Mas será que eu deveria mesmo? Será que todo mundo tá postando alguma coisa que é relevante, importante e necessária de eu saber? Seja, gente, terminou o podcast, vamos todo mundo olhar. Dá like, pessoal, dá like. E eu vou te falar, e a beleza, cara, tá justamente nisso, da gente também ser tranquilo, de, por exemplo, de ter o perfil como o Bruce, que teve esse movimento, de dizer o seguinte, pô, cara, vou fazer uma limpa aqui, tá certo. E também ter o perfil como o da Jéssica, que diz que não, eu gosto dessa ferramenta porque eu consigo me aproximar. Tá certo. Entendeu? Então, que bom. A ferramenta foi criada pra isso. Você tem que saber usar justamente do jeito que a Jéssica e não botar todo mundo no mesmo balaio, sabe? Ou não se sentir que você deveria estar no outro balaio, né? Quem me seguir, já fica avisado que eu só vou postar sobre BBB e de férias com ex nos próximos meses. Jesus. Calma aí. Jesus. Calma aí, tô achando o Vitor aqui, vou tirar o follow agora, peraí. É agora. Só um adendo que eu fiz uns anos atrás, tem um curso que chama a Ciência do Bem-Estar, né, que é da professora Laurie Santos, no Coursera. Ela posta bastante coisa nas redes sociais dela, também é bem legal, e ela fala muito sobre felicidade, e ela passa, cada semaninha do curso do Coursera, tem uma atividade para você treinar o que é felicidade mesmo, o que você deveria estar buscando mesmo, exercícios e tudo, tipo, com um vazamento científico forte. Ela mostra vários papers interessantes no caminho, então eu recomendo muito. Trazendo algo mais ou menos na linha do que o Bruce falou, o próprio conceito de medo de estar perdendo algo, né, o fear of missing out, talvez nos traga isso a pensar o que eu estou perdendo que é tão importante. Talvez traga aí um remetimento de métrica. O que é aquilo que eu estou perdendo que está me trazendo essa ansiedade
esse espelhamento em pessoas que eu nem conheço, que eu nem sei onde moram, né? Alguns sociólogos trabalham muito com a questão da unidimensionalidade da sociedade que a gente vive hoje. É uma unidimensionalidade que é quase que completamente voltada para o mercado, para geração de dinheiro, para geração de lucro, de tal forma que a totalidade das relações humanas vão sendo moduladas por essa segunda lógica. Não é uma lógica natural de buscar felicidade, é uma lógica que vai modulando todas as relações sociais em busca de gerar dinheiro, uma lógica produtivista, de gerar status, de gerar lucro, de gerar dividendos. Então, quando você se perguntar o que eu estou perdendo, é uma lógica que vem de cima para baixo, que faz você pensar subconscientemente, de forma a naturalizar os comportamentos que gerem lucro, comportamentos que vão gerar dinheiro, que vão gerar visibilidade, que vão gerar engajamento. Então isso também não se dá num vácuo, a gente não está com medo de perder algo. A gente está também sendo orientado muito por uma lógica de dizer, olha, se você não está gerando dinheiro para si próprio e para sua empresa, você está ficando para trás. Então, sim, é muito importante a gente fazer esse trabalho aí de introspecção, de recalibrar algumas métricas que são importantes para nós. A gente perceber que só gerar essa produtividade em termos de conteúdo, em termos de engajamento, em termos de dinheiro, em termos de salário em euro, não são as únicas coisas que importam. Existem outras naturezas que devem, assim, pautar as nossas relações. Nem tudo é importante. Não tem como tudo ser importante. E nem só a questão do salário também, né? A gente que é de tech eu não tô usando esse framework, não tô usando essa IDE, não tô usando esse sistema operacional, essa distribuição de Linux, meu Deus. Esse aí é o buraco, né? Assim. É daí. Isso vai dar um BO, você é louco. Mano, e daí, cara? Cara, é o famoso e legítimo e daí? Tipo... Você tá tendo o benefício que você quer? Tô. Ótimo, lindo, maravilhoso. Não tá? Para. Muda, né? Não muda. Se não tá dando benefício, muda. Pô, excelente, pessoal. Acho que a gente deu um overview grande disso, que um dia ainda vai ser uma doença diagnosticada de verdade pro Bruce tratar com mais certeza ainda. A gente já trata bastante, viu? Já tem bastante tem gente. Tem site de hospital. O dia que ela ganhar aquele código de identificação, um CID, aí... Exato, o dia que ela ganhar um CID, aí tá pronto, tá ligado? Pessoal, valeu demais. Muito obrigado pela conversa. E é isso. Tchau, todo mundo. Falou. Tchau, pessoal. Tchau. Não. Lembra, se você não der tchau desse jeito, você tá errado. Se você chegou no final desse episódio, você gastou uma hora da sua vida. Não perdeu nada, olha só que loucura. já é vantagem. Valeu, gente. Obrigado, valeu, gente. Tchau.